Olá, pessoinhas! Como estão vocês também? Espero que sim. Beijo na mesa, coração de Dora Escotar, eu gosto da risada e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje eu estou aqui para a continuação de, novamente, do VL do Taegyeon, porque eu já gravei, basicamente um vídeo falando, contando o final da história. Mas eu tô tendo aqui que gravar tudo de novo, porque o outro vídeo deu problema. Então estamos aqui, lá vamos nós de novo. É bom que eu vou comentar tudo de novo. Vamos lá. E aqui, nesse próximo episódio, a gente já tem o Taegyeon na cadeia. O Taegyeon, né? Olha aqui, que concentração, criatura. Não é o Taegyeon, é o personagem do Taegyeon, o Johan. Isso. Aí já tem o Johan na cadeia, né? E eu pensei, eu vou falar aqui, que tipo, eu achei que aquele senhor Shin lá, que era quem tava, comprando o Taegyeon pro Taegyeon. O Taegyeon de novo. Comprando o Johan pro Johan perder, ia meio que subordinar ele, né? Tentar fazer isso novamente para que ele continuasse perdendo. Só que eu esqueci de um ponto, né? Porque ele não pode mais fazer isso porque a carreira dele já foi acabada. Então ele também não tem mais carreira no boxe. E o que ele quis? Acabar com a do Johan também, né? E ele conseguiu. Pegou do Johan, que sai da cadeia. Todo mundo já está sabendo da notícia de um boxeador que, bateu em um civil. E a gente sabe que pessoas que sabem algum tipo de luta ou arte marcial não pode brigar com um civil, porque basicamente, não é que não pode brigar com o civil, é que não pode usar a força, basicamente porque eles têm, como podemos dizer, uma vantagem a mais do que um civil tem, né? Então, ele não pode basicamente usar a força. E aí, acabou que, ele tá num ônibus sentado e aí o pessoal tá olhando a reportagem, ali, aí tem gente comentando, como é que eles deixaram a pessoa assim sair da cadeia, que não sei o que, que não sei o que. Falei, é engraçado, vocês são sempre assim, ninguém sabe o outro lado da história, mas só sabe julgar. Aí quando conhece o outro lado da história, todo mundo fica, desculpa, que não sei o que, bate lascar, filha de desgrama. E ele bem lá sentado ouvindo, ele só assim, ó. Eu falei, meu amigo, como é que esse povo não reconheceu tu? É que eu não sei, porque sinceramente, a cara tua deve estar lá estampada, né? Talvez não tava naquela reportagem ali, mas, sei que a casa dele, quando ele chega, tá pichada, que as pessoas picharam, chamando ele de gay e tal. E aí, quando ele tá lá dentro de casa, o pessoal joga pedra, quebra a janela dele, fala um bocado de coisa pra ele, Ali ele começa, a pegar ali, meio que se desesperar, e por que sempre comigo, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, amigo, eu entendo, às vezes dá vontade de ficar assim mesmo, mas a gente tem que continuar vivendo, né? O propósito da vida é continuar vivendo, apesar de tudo. Bem, o propósito da vida não é bem isso, mas a gente tem que continuar, é isso que eu quis dizer. Então, sei que ele acaba fugindo depois, e eu fiquei com medo dele ter cometido alguma coisa contra a própria vida, mas eu sabia que ele não ia fazer isso, até porque o BL é sobre ele e o outro, né? Então não tinha como ele fazer um negócio desse, mas vai saber, né? Que esse negócio aqui é bem doido, então a gente não pode duvidar de nada, e eu não duvidei. Aí quando ele sumiu, que a irmã dele ligou pro Ryu, porque quando ele saiu da cadeia, a primeira pessoa que ele ligou foi o Ryu, só que o Ryu não pôde atender, porque o Ryu trabalha agora como cuidador e ele não pode mexer no celular enquanto ele tá lá trabalhando. Quando ele pegou o celular, ele viu que tinha uma chamada do Johan, ele tentou ligar de volta, deu que não estava, estava fora, assim, não estava disponível. Aquilo já acelerou um pouquinho meu coração e eu já fiquei um pouco assustada. Aí, pensar que não, quando foi mais tarde, a irmã do Johan ligou pro Ryu. Eu pensei que ela nem ia aparecer mais aqui, como eu falei, no vídeo anterior, mas agora ela aparece novamente. E olha, vou dizer aqui pra vocês, viu? Ela só aparece, na verdade, 3 vezes. No começo, aqui, e depois, mais na frente, ela aparece de novo. Aí, ela falou sem contexto nenhum. Ela só ligou pro Ryu chorando, falando do irmão dela, e não deu contexto do que tinha acontecido. E já corta pra cena que o Ryu tá na Coreia, chegando na Coreia. Eu falei, pronto, acabou, foi tudo. O homem pulou na ponte, Bateu de cabeça no chão e foi pro céu. Não é possível um negócio desse. E agora?
Como é que vai acontecer isso aqui? Esse povo daqui não é tudo doido, é tudo, nenhum faz sentido. Porque o primeiro começa na história do Ryu, o Ryu lá, o Arata se confessa pra ele, do nada ele vai, foge pra Berlim, aí chega lá, tá a igreja pegando fogo, ele quer ficar lá dentro. O outro aqui, já, não, esse povo é tudo doido. Olha, sinceramente, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, porque eu tô perdida já. Aí sei que eles vão, né, em alguns lugares, a academia que o Johan frequentava e treinou, né, a vida inteira basicamente, foi fechada por conta, né, do que tinha acontecido e tal. E o bar onde ele aconteceu tudo também estava fechado, só que o amigo dele estava lá dentro ainda, eu acho que ele mora lá basicamente, não no bar, né, ele tem uma casa perto dali ou por ali mesmo. Aí ele chegou e conheceu, né, a irmã do Johan e o Ryu, e ali ele fala que o Ryu, com o Ryu, né, que o Johan sempre fala dele e tal, e abraça o Ryu, e a irmã dele nada, né, a irmã dele piegas pra ela, né, porque tudo, só foi abraçar o Ryu. Aí ele fala que o Johan pediu que, né, não era pra ele contar pra eles onde ele tava e tal, mas ele acaba contando, porque ele pede pra salvar, né, o Johan e tal. Então, ele fala que ele está numa fábrica abandonada, que era a antiga fábrica que ele trabalhava antes, né, de praticamente virar boxeador. Então, eles foram correndo para lá, chegou lá, né, eles procuraram, acabaram achando os mangás do Johan, porque ele gosta bastante, né, de mangás, então eles acharam os mangás, e ali eles ouviram um barulho. O Ryu começou a correr, e ali ele viu o Johan, começou a correr atrás do Johan, a irmã dele também começou a correr. Sei que o Ryu consegue alcançar, e ali eles caem na lama e se melam tudo. Eu falei, que nojo. Ai, boy. Ali o Johan olha pra ele e fala, o que é que você tá fazendo aqui? Não sei o quê. Sei que o Johan acaba chorando e fala, né, que o Ryu não era pro Ryu estar ali, porque o Ryu era a última pessoa que ele queria que visse ele daquela forma, né, chorando daquele jeito, ou então com a vida daquele jeito, né, praticamente destruída e tal. Aí o Ryu vai e chama ele pra morar no Japão com ele. Falei, poxa, você é direto, hein, boy? Ô Ryu, eu vou te dizer bem aqui, boy. Será que não era melhor tu entender o que tu sente primeiro, antes de tu fazer um convite desse, não? Porque eu tô sentindo que lá na frente vai dar problema esse negócio. Porque, né? Eu não sei não. Mas eu acho que vai dar problema. Mas, né, vamos continuar aqui. Aí no outro dia de manhã, o Johan pergunta pra ele se aquilo que ele falou foi sério. E ele fala que sim e tal, e a gente já corta, né, pra vida deles no Japão. A irmã do Johan some de novo, porque ela deve sumir. Acho que ela estuda na Alemanha, né, ela faz medicina, faculdade de medicina na Alemanha, então acho que por isso que ela não é tão presente, porque a história se passa na Coreia e no Japão ali, né, então... Aí beleza, lá foi ele pro Japão, ele estava morando com o Ryu e tal, né, e estudava, porque ele falou que ele tinha um sonho, que o sonho dele era fazer uma faculdade no Japão. E lá foi ele, né, ali ele estudava ali o japonês e tal, né, e estava fazendo a faculdade. Sei que ele também arrumou um trabalhinho numa lojinha de conveniência, né, o Ryu chegava tarde, então ele preparava o jantar e tal. Era uma dinâmica legal a deles até. E ali depois eles acabam indo visitar a Sumiko, né, que é a amiga do Ryu. Só que a Sumiko, ela tá com o Seiji já, né? E eu meio que desconfiei disso, porque tipo assim, quando eles estão lá no piquenique que eles veem que eles estavam brincando, o Johan e o Seiji estavam brincando de jogar frisbee, né? Eles vêm, eles sentam ali no piquenique ali. O Seiji e a Sumiko pedem para eles assinarem, tanto o Johan quanto o Ryu. E eu falei assim, ué, o que é isso? É uma certidão de casamento? Uma coisa assim? Um registro? Né? Porque tá parecendo que eles estão colocando os meninos para fazer ser testemunha. E era exatamente isso, na verdade, eu acho. Que eles estavam fazendo ali, pedindo para eles assinar, para eles serem testemunha no casamento dos dois, né? Depois registraram o casamento e ali eles já estavam esperando um bebê. E eu falei, meu Deus, mas já? Mas eu lembrei de uma coisa. A doida aqui era eu. Por quê? Porque o tempo passou. Quando a Sumiko chegou no Japão, né, que ela morava em Berlim, o Johan ainda estava fazendo o serviço militar. E
E então, se passou um ano desde que a Sumiko chegou ali no Japão, que foi quando o Johan foi solto, né, dispensado, solto. Parecia que o homem tava preso. Ele tava mesmo preso, né, mas tá bom. Foi quando ele foi dispensado do serviço militar. E aí, né, então não foi bem, né, rápido o que aconteceu. Eles se conheceram ali, o Seiji já deu em cima dela e tal, mas ela falou pra eles começarem ali, né, como amigos, e eles acabaram conversando como amigos, e depois foi evoluindo, né, sei que ela tava prenha, tava grávida, a mulher. Eu enrolei pra dizer tudo isso. Não, eu já tinha dito, sei lá. Aí ela tava grávida, né, ali ela conta pra eles e tal, eles queriam que eles fossem os primeiros a saber, depois ela pede pro Johan cuidar do Ryu, né, e o Johan fala que vai cuidar dele sim, e beleza, tá essa dinâmica bonitinha. Sei que depois dessa cena, já corta pra cena da Sumiko e do Seiji lá no apartamento. A Sumiko já tá com a barriga enorme, a barriga dela parecendo uma bola de futebol, bem, realmente como se fosse uma bola de futebol. E ela chega, né, e ali o Seiji fala que vai trabalhar e dá um beijo nela e fala que qualquer coisa ela liga pra ele, não sei o que, não sei o que. Beleza. Menino, eu vou dizer pra vocês que eu não imaginei que isso iria acontecer. Na verdade, eu meio que imaginei. Eu não imaginei. Eu imaginei. Porque eu vou dizer, na cena, corta pra ele ajudando um casal de velhinhos, né, o Seiji. Aí eles dão um presente pro Seiji de casamento meio que atrasado. Ali o Seiji agradece e tal. Depois o Seiji pega o carro dele e vai indo para algum lugar, para o trabalho, provavelmente. Quando tá lá ele cantando, né? O Seiji cantando e a fotinha dele da Sumiko balançando ali dentro do carro. Eu falei, isso tá estranho. Vai ter alguma coisa errada nisso aqui, porque não tá batendo essa cena, né? Com ele só indo para casa livremente. E feliz. Não, essa cena não tá batendo. Tem alguma coisa errada e vai acontecer alguma coisa. Menino, quando eu fechei a boca, que o homem tá atravessando, veio um caminhão de lá pra cá. Falei, não, eu paurei mesmo. Eu pausei nessa cena, porque eu sinceramente não acreditei. Porque na Coreia, a gente sabe que a maioria dos doramas, o maior vilão de todos é o parque caminhão. E aqui a gente também tem um parque caminhão, mas japonês. Eu falei, não é possível não. Essa ideia aqui só pode ter sido o Taegyeon que trouxe. Falou, ó, lá na Coreia a gente usa o caminhão quando a gente quer fazer uns acidentes assim. Entendeu? Bem impactante mesmo. Aqui nós pode fazer isso também com, né, o acidente do Seiji. E trouxeram o caminhão pra cá. Menino acertou o carro do Seiji em cheio e o Seiji morreu. Eu falei, não acredito. Não é possível que aqui em cima, nessa altura do campeonato, vocês fizeram o Seiji morrer. Sabe, eu já tava integrada com o Seiji ali, eu já tava gostando, eu já tava querendo ver mais dele, da Sumiko, e do filhinho deles que iam nascer. O povo me mata o Seiji. Eu falei, não, amigo. Vocês não têm ideia do que vocês acabaram de fazer comigo agora, sabe? Poxa, que negócio é esse? Sei que, né, depois a gente já vai pro velório do Seiji, tá ali a Sumiko, né, os pais do Seiji, o Ryu e o Johan, né, e eles estão ali. Aí depois a Sumiko vai conversar com os pais, né, do Seiji, pede desculpa pelos pais dela não poderem ter comparecido, né. Aí eu já vi que a velha ia ser chata dali. E tudo bem, eles devem estar muito ocupados, e ali o pai dela já lança, o pai do Seiji já lança aquela coisa assim de que, o que você vai fazer? Você vai largar o emprego? Né? Porque você não vem morar com a gente, né? Cá, assim, na cidade assim, isso e aquilo. E eu olhei pra ele assim, eu falei, mas por que ela ia fazer isso? Sabe? Não tem como, não tem porquê. Aí a véia, que você sabe que você não é assim com a sua mãe e que eu tô evitando, né, que o seu filho passe por dificuldades, porque o seu filho é filho do nosso filho precioso, então é um neto muito precioso. Eu olhei, ele vai deixar de ser seu neto só porque ela tá trabalhando? Porque eu não tô entendendo isso aqui não. Porque pra mim ela vai continuar, né, sendo seu neto, sua neta no caso, né? Mas isso aí cada um é cada um. Se você acha que não, sei que os pais dele aqui também não aparecem mais,
né? E graças a Deus, porque eu já não gostei dessa véia, porque eu olhei pra cara dela e falei, não, minha senhora, a senhora não tá fazendo isso nesse exato momento, porque, tipo, eu só vi a senhora uma vez aqui, nesse BL, e a senhora já vai fazer eu sentir raiva da cara da senhora, tipo, nessa altura do campeonato, no funeral do Seide. Não, não acredito. Mas pode acreditar que ela fez. Olha aqui, eu já tava assim, olha, corta essa cena, corta, corta. Aí cortaram pra cena do Johan conversando com o Ryu, porque ele também, né, tava bem mal, já que ele tinha conhecido, ele era amigo do Seiji há muito tempo. Ali, né, ele chega e tá ali, né, falando que o Seiji ia querer que eles fossem felizes e tal, e eu concordo com o Johan, né, porque ele fala que quando a pessoa fica, quem fica, né, tem que continuar vivendo, tem que continuar tentando ser feliz, né, de algum ponto, e por mais que sejam difíceis as despedidas e a gente praticamente nunca está preparado para a única coisa na vida que a gente tem certeza que vai acontecer com cada um de nós, a gente tem que continuar vivendo, por mais que a saudade nunca deixe de existir, né? O que é que a gente pode fazer? Porque aquela pessoa que se foi, eu tenho certeza que ela ia querer que a gente continuasse a nossa vida, sabe? Então, é esse o ponto que eu entendi que o Johan quis dizer, né? E eu concordo com ele ali. Aí sei que depois, né, o Johan pergunta, né, se ele está conversando com a Sumiko e tal, e ele fala que sim, que o trabalho, ela falou que o trabalho dela dá licença à maternidade, e que ele acha que, ela fala que ela tá assim, mas ele acha que não é verdade. E ali ele fala, né, o Johan fala sobre visitar a Sumiko, e eles vão. Quando chegam lá, o Ryu aperta a campainha, nada da Sumiko aparecer. Eu já fiquei com medo. Falei, meu Deus, será que ela aceitou a proposta daquela velha nojenta de ir morar lá com eles lá? Porque a bichinha vai sofrer que nem uma condenada se ela for pra lá, né? Aí, quando ele abre a porta tá aberta. Falei, não. Pelo amor de Deus, não vai abrir essa porta e me dizer que essa mulher não tá nem mais a alma aí dentro. Olha, certo que de certa forma a alma dela já não estava mais no corpo realmente, né? Mas ela estava viva ainda. Só que estava toda bagunçada a casa e tal, e ali ela, nossa, a porta estava destrancada, desculpa pela bagunça, eu vou arrumar agora. E o Ryu vira pra ela e fala que tá tudo bem, né? Que são eles ali, no caso ele e o Chohan. Aí ela fala, como assim tudo bem? Ela já muda o tom, né? E fica meio assim, aí eu olhei e falei, eita, eu acho que ela não tá bem. Aí eles começam a falar, ela começa a falar que ele tem o Johan, que ele não sabe o que é ficar sozinho, tá solitário, que isso, que aquilo, começa a falar um bocado de coisa. Eu falei, minha filha, eu entendo você, assim, porque tadinha, né? Ela tava, como ela mesma falou, que ela, sabe, tava casada, tinha casado, aí estava grávida, esperando um filho e o marido acabou falecendo e agora ela estava sozinha, né? Sabe, porque a família dela nunca deu muita importância para ela nem nada. Então, eu olhei assim, eu fiquei com dó dela, não vou mentir. Mas o Ryu foi lá, abraçou ela e falou que ela não estava sozinha, que a família dele, os pais dele se importavam com ela, se preocupavam com ela e chamou ela para ir para a cidade natal dele. Aí ela foi, deles, né? Porque eu acho que ela também é a cidade natal dela também. Aí ela foi, né? Foram os três. Foi. Chegando lá, eles receberam ela muito bem, né? A mãe do Ryu, o pai estava trabalhando. Aí quando foi à noite eles jantaram, né, conversaram. A mãe do Ryu ficou assim observando ela e tal, porque ela falou que ela não poderia ser uma boa mãe, que ela nem deveria ser mãe, já que como a mãe dela, né, fez tudo aquilo com ela não deveria nem querer, nem, sabe, ser mãe. Aí eu falei, minha filha, essas que são as melhores mães, eu vou te dizer a verdade. Às vezes as filhas que são, de certa forma, né, negligenciadas pelas mães e tal, pelos pais, são os melhores, se tornam as melhores mães, os melhores pais, né, que tem. Porque eles não querem que os filhos deles passem por algo assim. E
Ali ela chega e a tia fica reparando nela ali. Aí ela chega depois e fala com ela, né, que ela pode criar a filha dela ali, né, que ela não precisa se preocupar. E que com ela aconteceu a mesma coisa. Ela era igual, né, a Sumiko, porque a família dela também não dava muito apoio para ela, né, e tal. Aí a Sumiko fica emocionada, né, por tudo aquilo. E o Ryu, o Johan e o pai do Ryu foram pescar, porque ele falou que quando o Johan voltasse lá, eles iriam pescar. E ele cumpriu a promessa, ele levou o Johan para pescar e tal. Né, o peixe lá que chamava Uno, parece que ele ensinou pro Johan essa palavra, e ali eles foram pescar esse peixe. Aí depois, né, mais tarde, quando eles voltaram, tá os três sentados. O Johan, a Sumiko e o Ryu. Estão os três sentados na cadeira. E ali, né, o Johan tá falando que na vida ele recebeu muita coisa de muitas pessoas. E principalmente daquele cara ali, né, que no caso era o Ryu. E o que não é mentira, né, já que o Ryu ajudou bastante, né, o Johan levou ele pra casa dele no Japão. Não tinha trabalho, não tinha isso, ele deu casa, deu comida, né, ajudou muito o Johan. Então, realmente, ali depois ele chama a Sumiko pra morar com ele. Aí eu olhei pra ele e falei, boy, vocês sabem que vocês moram dentro de uma casa que só tem um quarto, né, basicamente, e que é tudo interligado, quarto, cozinha, banheiro, sala. Aí tu quer levar essa mulher com um bucho desse tamanho pra morar mais vocês dois? Vocês vão ter que se mudar, porque aquele lugar lá não vai caber vocês três não, vou dizer lá na verdade. Aí eles se mudam, né, quando o Ryu concorda, e ali quando eles voltam pro Japão ali, né, pra capital ali, pra Tóquio, eles acabam se mudando para uma casa maior, eles fazem a mudança da Sumiko, né, pra casa ali, pra morar junto com eles, e ali começam a morar os três juntos. Logo depois, a nenenzinha da Sumiko nasce, que o nome dela é Kanao, né, que significa tanto sonhos se realizam quanto, né, universo. E foi o nome que o Seiji escolheu. Então ela coloca esse nome na nenenzinha, né, e ali os três começam a cuidar dela. E é muito bonitinho de ver essa dinâmica deles, né, eles, por mais que tipo, eles não são os pais de verdade, mas eles querem assumir essa responsabilidade junto com a Sumiko, né, ajudar ela e serem responsáveis pela menininha também. Aí o que acontece? Né? Se passa 3 meses, a menininha já tá bem grandinha já. Aí o Johan, ele é aceito para aquela prova que ele estava estudando, né, para ser tipo um professor, né, de línguas ali. O visto dele já estava quase vencendo. Então, depois ele vai prestar o vestibular, né, ele vai fazer o vestibular, mas por enquanto ele já podia, né, trabalhar como professor de línguas ali, de ensinar coreano ali, e ele conseguiu um emprego como professor, né, de curso e tal, e ali depois, logo depois, a Sumiko também voltou pro trabalho dela. Eles foram visitar uma creche e tal, para onde, né, onde eles iam deixar a Kanao quando os três estivessem trabalhando. E nisso, os dois que mais pegavam, né, a nenenzinha eram o Johan e a Sumiko, já que o Ryu, ele saía muito tarde, né, de lá, né, da profissão dele como cuidador. E aí ele acabava não pegando muito a nenenzinha lá na creche e tal. Aí sei que logo um tempo depois, o que acontece? O Johan fica doente, né? Ele acaba ficando com febre, ele acaba ficando, né, gripado, e aí ele vai no médico no outro dia. E ali no médico, o médico fala pra ele que é só uma gripe. Mas que será que não seria bom se ele não queria, né, fazer os exames, já que ele já estava ali, sobre a dormência do corpo que ele disse que sentia. Eu já falei, aqui já vai dar errado. Porque tava bom demais pra ser verdade esse negócio, sabe? Tava tudo muito calmo, tava tudo muito bonitinho, essa dinâmica dele sendo, né, 3 pessoas criando uma criança ali, né? Então eu achei que tava muito bom demais pra ser verdade. Eu falei, não é possível que esse homem vai ter uma doença aqui que, né, vai levar ele à morte de alguma forma. Menino, eu acho que era melhor eu tivesse ficado com a boca fechada, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando esse homem vai buscar o resultado, o que acontece?
ele tá com uma doença que, tipo, o corpo dele vai parando aos poucos, sabe? Tipo, a dormência ali que ele sente é como se, tipo, os movimentos dele, ele fosse perdendo os movimentos com o tempo, até que ele parasse de respirar. E eu olhei pra ele, eu olhei pra nenenzinha que tava com ele, né, nesse dia. Falei, agora lascou. E o que ele fez? Em vez dele contar pra Sumiko e pro Ryu, não, ele não fez isso. Você acha que ele... Não, ele não fez. Ele simplesmente foi atrás do professor lá, que já tinha dito pra ele que se ele precisasse de dinheiro, que pudesse, né, contar com ele. Esse professor também é coreano. O que eu achei muito estranho desse cara, porque eu falei... O que tu tá querendo com ele? Pra, né? Assim, eu sei que vocês são coreanos, mas isso não justifica muita coisa, não. Mas, né, vamos lá. Aí, beleza. Ele foi atrás desse professor. Esse professor leva ele pra onde? Pra um bar. E lá ele vai ser bartender. Tem várias pessoas lá, e aí essas pessoas, né, querem beber com eles ali e tal, e aí eles servem bebidas e acabam bebendo também com essas pessoas. Sei que ele volta, ele tá muito bêbado quando ele sai de lá. E ali o Ryu tá preocupado e acaba ligando. Quando o Ryu tá ligando, quem atende? Esse dito professor. Ah, você é o amigo que mora com o Johan e tal. Aí o Ryu responde que sim. Ele fala, é que ele tá muito bêbado, ele bebeu bastante, deu PT e não sei o que. Aí o Ryu fala, desculpa, eu tô indo buscar ele aí. O professor vira e fala, não precisa, eu tô levando ele pra minha casa, eu moro aqui perto. Eu falei, oi? Não. Olha, gente, o Ryu vai buscar o Johan, porque esse homem tá querendo abusar dele. Não é possível. Sabe? Não é que, tipo, eu não acredito em amizade, acredito. Mas esse aqui tava muito estranho. Esse homem tava estranho, não vou mentir. Aí, simplesmente, né, ele acaba levando o Johan pra casa dele. Quando é no outro dia, o Johan acorda com a Sumiko ligando. E aí ele fala que vai trabalhar de tarde, que talvez ele não possa pegar a nenenzinha na creche. O professor abre a porta do quarto dele e fala que ele pode dar aula no lugar do Johan. Eu não tô dizendo que esse homem me é esquisito, porque não tem cabimento. Ele é muito esquisito, esse homem. E tá bom, depois daí ele também não aparece mais, né? Porque ele pega a nenenzinha na creche, o Johan, vai pra casa. Quando ele chega em casa, depois que a Sumiko e o Ryu chegam, o que acontece? Ele simplesmente pega as coisas dele e fala que vai sair. Beleza, lá o Ryu pergunta pra onde ele vai, que não sei o que ele tá muito estranho ultimamente, e ele fala que só vai sair, tem um compromisso, isso e aquilo. Beleza, ele sai. Quando ele volta bêbado, dessa vez ele foi pra casa. Porque o Johan, ele é fraco pra bebida, entendeu? Então, né, o que acontecia? Ele queria dinheiro, basicamente, porque ele queria fazer, né, o tratamento. Só que eu não entendi bem o doutor nessa parte, porque o doutor disse que isso era intratável, né? Aí ele me vira pro Johan e fala que é melhor o Johan ir pra Coreia, não só pelo, né, custo ali da medicina ali e tal, mas porque ter o apoio da família é importante. Eu olhei pra ele e falei, amigo, que família o Johan tem na Coreia? Em nome de Jesus, a única irmã que esse homem tem tá na Alemanha estudando e o restante tá aqui, que é assumir com a nenenzinha e o Ryu. Essa é a família dele, o resto não tem mais. Você vê que quando esse homem saiu da cadeia, ele, em vez de ligar pra irmã, pra tranquilizar a irmã, que tava bem, que tava viva, ele ligou, foi pro Ryu. Ele vai voltar pra Coreia pra quê? Em nome de Jesus, né? Não faz sentido isso aqui, não. Sei que ele acaba indo, né, trabalhar com esse professor aí e tal. Aí, quando ele acaba chegando em casa, quem tá esperando ele acordado? O Ryu. Sei que não dá nada que preste, eles acabam brigando e ali ele acaba, né, perguntando pro Ryu se daquele tempo que ele foi pro Japão e tal, que ele não sentia nada, né, e que, tipo, se ele levou ele ali por pena e tal. Falei, eita, nossa senhora, o Ryu falou que não era bem assim, mas ele não soube expressar direito e o Johan me solta. Eu conheci outra pessoa. Eu falei, onde? Onde tu conheceu outra pessoa? Que nem sai, tu começou a sair agora. Não faz nem sentido isso que tu tá falando, não. Não me diga que é aquele professor lá, não. Porque se for ele, meu amigo, eu já digo logo aqui, não aprova. Eu não gosto daquele homem, ele é esquisito. Tá me entendendo? Aí tu quer que eu aceite tudo, amor? Não, isso aqui não vai funcionar, não.
Aí ele chega e o Ryu olha pra ele e fala, oi, como assim, não sei o quê, e sei que ele fala que ele vai embora, que não tá dando mais pra ficar ali. Menino, esse homem no outro dia vai embora, né? Sei que quando ele tá lá fora andando e ali ele olha pra trás, tá o Ryu lá na janela, ali ele dá tchau, quando ele vira, tá ele chorando. Eu sei que ele foi embora, por conta que se ele sabia que se ele ficasse, o Ryu ia querer cuidar dele. O Ryu ia fazer de tudo pra poder cuidar dele. E ele não queria isso pro Ryu. Mas, poxa, custava ele falar pra Ryu ir pra Sumiko o que tava acontecendo? Não custava. Falou, não, eu tô indo pra Alemanha, ficar lá amarrar minha irmã, sabe? Olha, eu detesto isso nesse povo de dorama, BL, é tudo igual, não tem diferença nenhuma desse povo. Aí, beleza, o que acontece? Ele foi embora. E ali, a partir dali, já começa a contar novamente a história do Ryu. A gente não vê mais o Churran, até certo ponto. Aí, ali acontece que a gente já passou da pandemia, né? Porque quando o Seiji morreu, estava em 2018. Ali a gente já passou da pandemia, né? E já estamos mais na atualidade. Ali o Ryu deixou de ser cuidador, agora, né? Ele foi para a cidade natal dele, é para assumir meio que os negócios do pai e tal, que eu acho que é mais construção, essas coisas assim. Aí tá ele lá. A Sumiko e a nenenzinha, que agora já tá uma menininha bem grandinha, foi também com ele, né? E eu descobri aqui que ele iria se casar com a Sumiko por conta da menininha, né? Só que pra mim não fez sentido, porque a menina sabe que eles não são, que ele não é o pai dela, porque ela tem uma foto do pai lá. Então por que ele ia registrar um casamento com a Sumiko por conta da menina? Não fazia nem sentido isso, sabe? Eles iam morar, sabe onde? Na casa do tio dele que tinha falecido, onde tinha aquelas obras de arte e tal, que ele levou o Churran levou o Churran lá. Aí quando ele chegou lá na casa para medir o quarto, de onde ia ser o quarto da menininha, com o pai, que eles estão tirando os quadros, ele encontra um caderno. E era o caderno de desenho do Churran. O Churran, quando ele foi embora, antes dele ir embora, né, totalmente assim, tipo, do Japão, ele passou lá e deixou esse caderno lá. E ali ele estava vendo os desenhos, estava vendo as histórias ali e começou a chorar, né, a se emocionar, e depois está ele sentado lá na cadeira pensando sobre isso. Aí o que acontece, né, a Sumiko vem de lá pra cá. Aí ele vai e fala, né, pergunta, será que ela acha que o Churran tá bem, que não sei o quê. Eu falei, meu amigo, nem nós que tá assistindo tá sabendo se esse homem tá bem. Imagine vocês que tá aí vivendo esse negócio. Porque, tipo assim, né, a gente que tá assistindo aqui não viu ele mais também não, sabe? Ele sumiu e eu quero saber o que aconteceu com ele, porque já, né, eu quero saber se ele ainda tá vivo. Pra mim é uma boa pergunta. Aí ela chega e depois fala pra ele que há cerca de 1 ano atrás, né, a sua, que é a irmã do Churran, procurou ela falando que ele estava doente e que ele estava no hospital na Alemanha. E ele fala que agora ele entende, né, praticamente o motivo dele ter ido embora. Aí ela chega e fala pra ele que ela e a, né, Kanao vão ficar bem. Ali eu entendi que ela quis dizer que ele podia ir, né? Ali já corta para a cena do hospital, né, onde tá o Churran. Ali tá a irmã dele, tá cuidando dele, né, e ali eles vão gravar um vídeo. E ali a gente conhece pela primeira vez a história total, né, do Churran, que é desde quando eles eram pequenos, quando a mãe dele morreu, né, e ali eles foram pro orfanato, mas eles não podiam confiar nas pessoas do orfanato, eles decidiram morar juntos, né, sozinhos. E então eles acabaram assim cuidando um do outro, né? A irmã dele era bastante inteligente, ele trabalhava para poder dar um futuro melhor para ela. Até que chega um professor e fala para ele, né, para ele seguir os sonhos dele no boxe e ajudar a irmã dele com isso, com o sonho dele. Aí ele fala, né, que ali naquele momento ele sentiu novamente que ele podia confiar em alguém depois de tanto tempo. Só que depois essas expectativas são totalmente quebradas, né? Depois que ele já tá grande, depois que ele já tá um homem feito, né? Quando ele encontra esse mesmo professor e esse professor vira para ele e fala que tá na hora dele procurar um emprego de verdade, né? Deixar de ser boxeador, porque seria um futuro melhor, né? Pra sua e tal.
e não sei o que, e ali ele fala, mas foi o senhor que pediu para me seguir os meus sonhos. Ele, mas, né, nesse mundo, assim, isso e aquilo. Eu olhei para ele, por que tu não muda esse cabelo? Porque esse cabelo teu tá ridículo, sabe, dividido assim no meio, tua cara de bolacha não tá ajudando com esse teu cabelo. Olha, homem do céu, olha, desculpa que o senhor é professor, mas se eu tivesse aí, eu te esculhambava. Porque se você sabia que ia acabar dessa forma, por que, né? Por que não falou logo? Falou, menino, vai procurar um emprego e deixa o boxe de lado e vai ajudar sua irmã, que é mais bonito do que iludir o menino para chegar aqui agora, quebrar tudo desse jeito, porque ele confiava no senhor, e agora o senhor me vem me falar um negócio desse, né? Acabou. É o tanto que ele fala, que a única pessoa que, né, ele acreditou também foi levada, né, pela dura realidade e tal, e que acabou se afastando dele também. E a vida é assim, né? As pessoas acabam se afastando da gente. É assim que os ciclos da vida são, né? Por mais que às vezes pareça que vai ser uma pessoa diferente, no final, algumas vezes elas acabam se afastando e a gente acaba ficando para trás, porque de alguma forma aquela pessoa ensinou o que tinha de ensinar pra gente, e ela simplesmente foi embora, seguiu a vida dela e a gente ficou ali, né? Seguindo a nossa vida de alguma forma. Ali ele começa a falar, né, do Ryu, como ele conheceu o Ryu e tal, que ele viu que o Ryu era mais forte do que ele pelo fato de que ele estava ali tentando, né, chegar em alguma coisa que ele nunca seria capaz, né, de conseguir fazer. E ali ele fala que o Ryu é forte porque o Ryu mesmo é uma pessoa que se machuca fácil, é uma pessoa que se magoa fácil, mas mesmo assim ele continua querendo sentir, ele não desiste, ele continua vivendo, ele quer continuar sentindo as coisas, né? Já ele é diferente das pessoas que desistem fácil, das pessoas que têm medo de se machucar e acabam fugindo, né? E basicamente ele estava falando dele. Então ele achava o Ryu muito forte por ser uma pessoa que, mesmo se magoando, continuava tentando, né, viver a vida ao máximo. Ali ele fala, né, que o Ryu devolveu essa vontade de viver para ele. E ali ele fala que, por mais que tipo fosse de tal forma, o Ryu era a última pessoa que ele queria ver na hora da morte dele. Eu falei, peraí, calma. Vamos combinar aqui um negócio, tá? Que eu já chorei lá atrás, quando eu fiquei sabendo que em algum momento tu ia deixar de respirar por, assim, sabe? Que você já não ia terminar no negócio bem. E aí agora você tá me dizendo um negócio desse, boy? Calma aí, né? Porque o corpo dele, da cintura para baixo, já não tá mais funcionando nada, né? Então, não falta muito para isso acontecer. E ali ele acaba falando isso. Eu me lembrei do filme, né? Como eu era antes de você. Por que eu me lembrei desse filme? Porque ele, né, tinha uma vida normal até sofrer um acidente e ele acaba, né, indo para outro país para fazer um procedimento, né, que era se desviver. Então eu fiquei com medo dele estar fazendo a mesma coisa. Falei, não, boy, não é possível. Meus olhos se encheram de lágrimas nesse momento, mas depois eu vi que não era isso. Aí a irmã dele, quando termina o vídeo, fala, ainda bem que você conheceu o Ryu. E ali, né, ela abre a porta e o Ryu entra. Eu falei, meu Deus, não acredito que tu tava aí, boy. Tu escutou tudo. Ai, que lindo. Ali ele começa a chorar, o Chohan pergunta por que ele tá ali, porque ele ali vai dar mais vontade pro Chohan de viver e tal. Eu, boy, não chora não, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. E ali ele vai e abraça o Chohan, e ali eles começam, né? Eles vão, meio que um passeio. Eles vão pro lago, né? Quando eles meio que, depois deles terem jogado dinheiro pra cima lá no restaurante, eles foram pra esse lago, eles foram pra igreja, eles foram basicamente nos lugares, né, que eles passaram enquanto eles estavam ali em Berlim se conhecendo e tal. E foi muito fofo de ver isso. Ai, meu Deus. Sinceramente, foi muito bonitinho. E ali na cena do carro, quando eles estão continuando a viagem, né, ele fala que nossa história não foi bonita e tal. Aí o Johan vira pra ele, é a minha história. Ele, vocês dois não tem jeito não. Aí ele chega, né, e pergunta pra onde. O Johan pergunta pra onde eles vão agora. E o Ryu responde, pra mim tanto faz, contanto que seja com você. Eu falei, não, ele não lançou essa não. Não, meu coração aqui já parou, já não funciona mais. Ele me lançou essa mesmo. Ai, meu Deus.
Esse homem, ai, ele sabe como mexer com os corações. Sei que no final eles acabam falando eu te amo, só que o Ryu fala em coreano e o Johan fala em japonês. E ali acaba. Eu falei, meu Deus. Tá, não teve beijo, não teve nada. Eu já esperava que não ia ter nada assim, né? Mas, sabe, foi muito bonitinha essa dinâmica e eu agradeço por não ter visto o meu favorito morrer aqui, porque, sinceramente, eu já vi os personagens do Taegeon de todas as formas possíveis. Já senti ódio dele no nível hard, no personagem de Vincenzo, que ele fez no Vincenzo, o Han Solo. Então, aqui, eu não queria ver ele morrer, apesar de já ter tido um personagem que ele morria, que era o personagem em Heartbeat, né, que é o personagem que ele faz o vampiro, que ele morre no final. Mas, poxa, aqui, no primeiro BL dele, eu não queria que ele tivesse esse fim. Então, praticamente, eu sei que depois dali, né, o Chohan deve ter morrido sim, mas, tipo, eu não vi isso acontecer. Então, pra mim, ele tá vivo, tá bem, tá viajando com o Ryu por aí, em algum lugar da Alemanha. Pra mim, é isso que tá acontecendo aí, né? Então, o vídeo foi esse, pessoinhas. Eu gostei muito desse BL. Sou suspeita a dizer porque é o meu favorito que tá aqui. Mas eu gostei porque eu achei uma dinâmica que, né, termina assim de uma forma que eu realmente não esperava, porque tipo, eu esperava que eles se afastassem por algum motivo de boxe, né, dele ter que voltar a lutar e tal, e acabassem ficando separados, ele lá na Coreia e o Ryu cá no Japão e tal, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu de separar eles para eles ficarem anos separados foi a doença do Johan, porque o Johan sabia que o Ryu ia querer cuidar dele de todas as formas possíveis e isso não era a felicidade que o Johan queria pro Ryu, então ele acabou tomando a decisão de se afastar, né, e não contar o que estava acontecendo com ele. Então isso me pegou mais de surpresa e por isso, né, foi um contexto assim que eu não esperava, não vou mentir. Eu gostei bastante desse BL, como eu falei, eu sou suspeita a dizer, né? Mas se vocês tiverem um tempinho aí, vocês assistem e me digam se vocês gostaram ou não, porque é bem curtinho, são 8 episódios de... não chega nem a ser 50 minutos os episódios, então dá pra assistir, tá? Aí vocês comentem aqui e me digam se vocês gostaram ou não. Quem já assistiu, deixa aqui, tá? Curte, se inscrevam, compartilhem, né? E ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de me incomodar. Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, isso não é perca. É só espaço pra coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo. Anhão.